Olá! Nesse vídeo da Synergis, para ser a certificada da Monday.com no Brasil, você aprende funções básicas relacionadas às colunas. As colunas são um dos vários blocos de construção de quadro que te ajudam a personalizar e visualizar seus dados como quiser. Em Monday.com, existem vários tipos de colunas para que você possa criar quadros exatamente como você precisa que eles sejam. Aqui, nós temos um quadro vazio, sem nenhuma coluna, para vermos juntos como começar a trabalhar com elas. Para adicionar uma coluna ao quadro, nós clicamos no mais do lado direito da tela. E então, uma janela é aberta com algumas das colunas mais usadas. É só clicar em uma delas para que ela apareça no quadro. Em Mais Colunas, acessamos a central de colunas, onde ficam todas as colunas disponíveis em Monday.com, junto com uma explicação curta da sua função. Também é só clicar para que ela seja adicionada ao quadro. Você também pode adicionar uma coluna por aqui, abrindo o menu de uma coluna existente na setinha lateral direita. Uma vez que você tem colunas no quadro, pode redimensioná-las e renomeá-las como quiser, clicando sobre o nome e digitando um novo. Se chamamos a coluna de pessoas de responsável e a coluna de status de etapa, já atribuímos sentido a elas. Através do menu da coluna, podemos adicionar uma descrição para fornecer uma informação importante ou explicar o objetivo da coluna para quem trabalha nesse quadro. Algumas colunas, como as colunas de status, pessoas e números, permitem que você resuma os dados contidos nelas no rodapé de cada grupo. Para fazer isso, é só clicar na setinha do lado direito e em Exibir resumo da coluna. Então, o resumo aparece aqui. Para desabilitar o resumo, clique em Ocultar resumo da coluna. Nesse mesmo menu das colunas que acessamos pela setinha lateral, nós conseguimos fazer várias outras coisas, como comprimi-las, duplicá-las, excluí-las e ordená-las. Você pode comprimir qualquer coluna do seu quadro para mantê-los limpos e organizados. A compressão de coluna funciona da mesma maneira que a compressão dos grupos do quadro, ou seja, afetam somente a sua visualização. Isso significa que se você comprimir uma coluna no quadro, vai ocultá-la somente para você. Outros usuários continuarão vendo. Para fazer isso, então, vamos até o menu da coluna e clicamos em Comprimir coluna. Pronto. Para expandi-la novamente, é só clicar aqui. Uma nota importante. Quando uma coluna for comprimida na visualização padrão do quadro, ela também será comprimida em qualquer outra visualização que exista neste quadro. Para duplicar uma coluna, clicamos em Duplicar coluna e escolhemos se será copiada sem o seu conteúdo ou com todos os valores contidos nela. Nas duas opções, as definições da coluna, as configurações da coluna, como qual rótulo significa que as atribuições estão concluídas e os rótulos em uma coluna de status, por exemplo, também são duplicados. Agora, se você quer excluir uma coluna que não precisa mais usar, o caminho também é pelo menu. É só clicar em Excluir coluna e depois confirmar em Excluir. Ela ficará na sua lixeira por 30 dias e poderá ser recuperada nesse período por lá. Em quadros com várias colunas, pode ser uma boa ideia fixar aquelas que você não quer tirar de vista, mesmo quando rolar a tela lateralmente. Para fazer isso, clique no ícone de alfinete neste menu superior e selecione a ou as colunas que acha relevante fixar. Também é possível ordenar as colunas para chegar em visualizações mais personalizadas do seu quadro. Como assim? No menu da coluna, use a opção Classificar ou clique na setinha superior que aparece quando mantemos o cursor sobre a coluna para ordenar cada grupo de itens de acordo com os dados da coluna selecionada. Nesse caso, clicando uma vez, ordenamos esta coluna de A a Z e clicando mais uma vez, invertemos para de Z a A. Ao lado das setinhas, podemos limpar e salvar a ordenação. Criou uma coluna no quadro, mas quer mudar seu tipo? Sem problemas. Mesmo que ela já esteja preenchida com dados, você pode alterar o tipo de coluna rapidamente.
Existem algumas transformações diferentes disponíveis para suas colunas. Quando você escolhe transformar uma coluna em outra, seus dados são traduzidos e reformatados para caberem nesse novo tipo de coluna. Por exemplo, se transformarmos uma coluna de lista suspensa em uma coluna de status, cada item da lista vai se tornar um rótulo de status. Se transformarmos uma coluna de status em lista suspensa, acontece o contrário. Os rótulos se tornam itens na lista. Vamos até o menu da coluna e clicamos em Alterar tipo de coluna. Então, aparecerão as opções de transformação que temos para essa coluna. Escolhemos uma delas, confirmamos e pronto. Está feito. Importante, se você se arrepender dessa ação, pode ir até a lixeira da conta para resgatar a coluna como ela era anteriormente e trazê-la de volta aqui para o quadro. Além de tudo isso, é muito simples mover e redimensionar as suas colunas para que o quadro fique exatamente do jeito que você precisa. Mova segurando e arrastando as colunas por este sinal e redimensione arrastando pelas setinhas laterais. Agora, você conhece as funções básicas relacionadas à criação e manutenção geral das colunas. Esperamos que as informações deste vídeo te ajudem a ter mais controle e agilidade nos seus trabalhos com Monday.com. Se você ainda não conhece esse sistema operacional de trabalho incrível, que tem colunas e muito mais, pode fazer um teste gratuito agora mesmo através do link na descrição do vídeo. Continue assistindo aos conteúdos postados aqui no canal para aprender mais. Obrigado pela atenção. Até a próxima.